Esta colina fica ao sul de Salerno, sul da Itália. I'm Matthew Settle. In 71 BC, Rome's legions fought a desperate battle against an army 32,000 strong, led by the gladiator Spartacus. It was not an invasion force they faced, but an army of slaves fighting for their own freedom. Cada exército possuía 32 mil homens, mas esta era sua única semelhança. Os romanos eram liderados por seu mais rico cidadão, Marco Crasso. A batalha reuniu um exército de pobres contra os homens mais ricos de Roma. A própria estrutura da sociedade romana estava em jogo. Spartacus had to be stopped at all costs. Hoje, as novas tecnologias permitem que analisemos esta grande batalha como nunca antes. O vasto número de soldados, as informações das tropas, como combateram e como a batalha foi vencida. Veja o que os generais gostariam de ver agora, em Batalhas Decisivas. Batalhas Decisivas. Em 73 a.C., 1 em cada 3 homens que moravam na Itália era escravo. That's 2 million slaves serving the needs of 4 million Romans. A slave, under Roman law, was considered property. Their life and death depended on their master. They could not testify in court unless they had been tortured. When a master is killed by a slave in the household, all the slaves in the household, innocent or guilty, are to be executed. Os escravos mais fortes sofriam o pior destino. Podiam ser forçados a lutar na arena como gladiadores. Gladiatorial contests where slaves fought to the death were as popular then as football championships are today. Um dos maiores treinadores de combate foi Lentullo Batiates. Seus gladiadores eram treinados aqui, em Capua. They were the pride of the Rome arena, major league killers. One of them was Spartacus. Spartacus is a Roman form of a Thracian name. Thrace is roughly modern Bulgaria, and it's a name that was used by some kings up there, so it's not impossible that Spartacus himself was a man of royal background. Espartaco fora legionário, mas desertou. Capturado junto com sua esposa, foi vendido como escravo. O historiador romano Plutarco diz que a esposa de Espartaco tinha fama de profetisa. When she saw a snake coiled around his neck while he slept, she predicted that he would have great power, but also great misfortune. Espartaco foi enviado à cidade de Capua, a 30 quilômetros do Monte Vesúvio, um vulcão inativo no centro da Itália. Ao lado de outros 200 gladiadores, foi treinado a combater na arena por instrutores armados de chicotes. Aqui ficavam os gladiadores, embaixo do anfiteatro, esperando serem levados à batalha na arena. Os gladiadores tinham uma única certeza: cedo ou tarde iriam morrer. Era seu destino inevitável. Although they obviously were at risk of their lives every time they went into the arena, nevertheless, they were seen as heroes. The gladiators became kind of rock stars of their day. We have graffiti in Pompeii saying, all the girls love the gladiator Paris. Espartaco não se abalou com a adulação e disse aos colegas gladiadores que, se precisavam lutar, que lutassem pela liberdade. Em 73 a.C., atacaram. He led 200 gladiators as they attempted to break out of the school, armed with weapons they had stolen from the kitchen, chopping knives and spits. 70 of them made it. They raced through the town and stole a consignment of gladiator weapons, which were being transported to other cities.
Soldados locais foram enviados para recapturar os escravos, mas não tiveram chance contra os bem treinados gladiadores. Foram rapidamente mortos e debandados. Os fugitivos seguiram para o sul em direção ao Monte Vesúvio, um vulcão inativo há décadas, e acamparam próximo à encosta. No caminho, saquearam plantações e libertaram escravos. Muitos se juntaram ansiosamente aos rebeldes. Roma finalmente decidiu intervir e enviou um exército de 3.000 homens para conter a rebelião. O comandante Cláudio estava certo do sucesso. He cornered the gladiators on a hilltop near Vesuvius, but this part of the slope was covered in vines. Spartacus ordered his men to cut the vines and make ropes out of them. Na calada da noite, silenciosamente escalaram o outro lado do morro e surpreenderam as tropas romanas, atacando pela retaguarda. Os gladiadores não fizeram prisioneiros. Suas técnicas de combate, abusadas no treinamento, aniquilaram os soldados romanos que entraram em pânico e fugiram. Espartaco saqueou o acampamento romano, encontrando mais armas e equipando ainda mais escravos. How do slaves arm themselves? They beat forces that are sent against them and take their weapons, attract more followers, and so it becomes like a snowball rolling downhill. Runaway slaves was a continual problem. They were tattooed. They wore little collars that said, "I am so-and-so slave," in case they were caught. Spartacus' successes had inspired them. Thousands escaped to his camp. Soon he had an army of 70,000 men. The army is made up of a huge diversity of nationalities. Thracians, Gauls, Spanish, Africans, different languages, different cultures. Spartacus must have been an extremely charismatic individual to be able to weld together this polyglot force. Uma segunda força romana de 6.000 homens foi enviada contra ele. Mas Espartaco e seu exército escravo também a derrotaram. A ordem social estava invertida. O pior pesadelo de todo cidadão romano virava realidade. Espartaco precisava ser detido a qualquer custo, ou logo os mestres se tornariam os escravos. Em 73 a.C., um exército de escravos e gladiadores desafiava o poderio de Roma. Espartaco passou o inverno no sul da Itália. Com a chegada da primavera, levou seu exército para o norte. Agora, tinha quase 100.000 homens. A maioria dos escravos viera da Gália e da Alemanha. Seu objetivo era marchar através da Itália, cruzar os Alpes e voltar até suas terras natais. He and many of his followers simply want to get out of Italy. They want to go back whence they came. They want to go back to their old life. Nada podia detê-lo. Praticamente todas as legiões e generais experientes de Roma estavam combatendo nas fronteiras do Império. For the time being, any army he fought would be a makeshift affair, composed largely of conscripts. The Romans, of course, had most nightmares about an enemy in Italy itself. They were thinking back, I'm sure, many generations to Hannibal and how he had been able to rampage through Italy unchecked. Now, it was even worse in that the slaves were doing this and the Roman armies were all overseas. Viajando para o norte, Espartaco esmagou toda a força romana enviada contra ele. Mas era difícil manter o exército sob controle. The leader of the Gauls, Crixus, disagreed with Spartacus. He wanted to stay and plunder Italy rather than cross the Alps. And he broke away with thousands of his followers. Separado de Espartaco, Crixus foi atacado por outro exército romano. Os gauleses lutaram bem e forçaram a retirada dos romanos.
But unfortunately, this force of Gauls celebrates too soon. The men get into a drunken stupor, the Roman force hasn't been utterly defeated, they come back and kill the Gauls while they're lying there drunk. 20.000 gauleses, incluindo o líder Crixus, foram mortos. Quando a notícia chegou até Espartaco, ele respondeu na mesma moeda. Forçou 300 prisioneiros romanos a lutar em pares como gladiadores até a morte. Espartaco seguiu para o norte, mas quando os Alpes já estavam quase à vista, em Mutina, seu caminho foi bloqueado por 2 legiões de Cássio Longino, governador da região. Os 10.000 legionários estavam em minoria absoluta e foram esmagados pelo exército de escravos. I think it's quite easy to see, in hindsight, that the Romans grossly underestimated Spartacus and his forces. Desde o início da revolta, Espartaco não havia perdido uma única batalha. Provavelmente pensava que ninguém podia detê-lo, exceto seu próprio exército. Os Alpes e a liberdade agora estavam próximos. Quando ordenou a marcha, seus homens se recusaram a prosseguir. Não haviam perdido nenhum combate e queriam ficar para saquear a Itália. Relutante, Espartaco ordenou meia volta aos 100.000 homens e dirigiu-se ao sul. Roma tremia ao pensar que agora os escravos eram os mestres do campo de batalha. The nightmare, of course, is the enemy within. These people are literally in your own house, in your own rooms, taking care of you. It really is the idea that the enemy is all around you, and this must have had a tremendously corrosive effect upon people's sense of security. Neste exato momento, Roma decidiu que apenas um grande exército e um general determinado conseguiriam deter Espartaco. 6 novas legiões foram adicionadas às 4 existentes na Itália, um total de 50.000 homens. Marco Crasso recebeu o comando. Ruthlessly ambitious and fabulously wealthy, he saw the defeat of Spartacus as the way to political power. Now was the time to make his mark. Crassus surrounded himself with his friends, his allies politically. He wanted people to know how successful he was going to be. And he was determined to be very successful. Crasso ficou no encalço do exército de escravos. Planejava manter Espartaco seguindo ao sul e depois fechar o cerco no calcanhar da bota italiana. Spartacus is wandering up and down Italy, north of Rome, south of Rome. Quite extraordinary, the geographical range, the freedom. So Crassus got to pin the guy down. Havia instruído seus comandantes a evitar o combate, mas um deles, Múmio, não resistiu à chance de um combate glorioso e enviou 2 legiões contra Espartaco ao sul de Nápoles. Novamente, os escravos e gladiadores causaram enormes baixas, repelindo os romanos em uma derrota humilhante. Crassus was furious. The defeated soldiers suffered a terrible punishment, decimation. Crassus chose a cohort of soldiers who had fought badly and made an example of them. 480 men. They were lined up, and every 10th soldier was stabbed or beaten to death by his own comrades. We're told that this improved the morale of the other Roman forces, which tells us something about the way the Romans thought about war, as well as about the ruthlessness of Crassus. Presumably, it focused the attention of the others on their next battle. Os soldados romanos perceberam que deveriam temer os comandantes mais do que o inimigo, e a disciplina foi mantida. As legiões romanas perseguiam Espartaco enquanto ele seguia sua rota para o sul. By the beginning of 71 BC, Spartacus was in Bruttium, in the toe of Italy. But he was determined not to be pinned in there by Crassus. He planned to board ship and sail to Sicily, where there was a large slave population. Safety was just 5 miles away.
A segurança estava a 10 quilômetros de distância. Mas Crasso manteve a perseguição, determinado a eliminar o exército de escravos de uma vez por todas. 71 a.C., o general romano Crasso cercou o exército de escravos no calcanhar da bota italiana. Mas Espartaco dispunha apenas dos barcos de piratas da Sicília, no norte da Turquia. Eles haviam prometido levar seu exército até a Sicília. Somewhere around here, he waited and waited, but they never came. Traídos, seus homens tentaram construir balsas. But they were useless against the strong currents. Sicily is just right over there, 5 miles across the straits. But to Spartacus, it must have seemed a world away. Agora, Crasso fechava o cerco com um exército de 32 mil homens. Ordenou que seus homens cavassem um fosso e uma muralha através da Brútia de uma costa a outra. Ambos teriam 64 quilômetros de extensão e, quando foram terminados, aprisionaram Espartaco. Mas Roma não dependia apenas de Crasso. O grande general Pompeu conquistara muitas vitórias na Espanha. Agora havia sido chamado de volta com suas legiões. Outro grande general, Lúculo, navegava com seu exército da Macedônia e logo aportaria na Brundísia. Crassus preferia ter deixado Espartaco passar fome durante o inverno, mas Pompeu estava voltando para a Itália e, se Crasso não atacasse logo, Pompeu poderia marchar contra Espartaco e Crasso perderia sua chance de conquistar a glória. Espartaco também percebeu que este era o momento da verdade. He tried to negotiate with Crassus, but he refused. In defiance, Spartacus had a captured legionary, crucified in full view of the Roman camp. O exército de escravos que jamais fora derrotado agora estava cercado e precisava lutar para fugir. Espartaco liderou suas tropas em muitos e ferozes ataques contra as linhas romanas. Finalmente conseguiu atravessar, mas apenas com 1/3 dos homens. Sem poder fugir pelo mar, a única opção era marchar para o norte. Crasso o seguiu e atacou novamente. Os gladiadores sabiam que deveriam vencer ou morrer. Mas foram derrotados e 12 mil homens perderam as vidas. One of the things we see again and again is that Rome's opponent do better when they do not fight fixed battles. Spartacus was a great guerrilla leader, but if he had to fight in a formal military context, his slaves simply didn't have the discipline to confront a Roman legion. Espartaco lutava com o que restara de seu exército. Crasso o seguiu e, em uma tentativa desesperada de reverter a situação, Espartaco deu meia volta e atacou aqui no rio Sílio. He killed his own horse to show his men there could be no retreat. O combate foi duro e o resultado o esperado. Espartaco atacou, tentando atingir Crasso, e matou 2 centuriões antes de ser detido. Os escravos não tinham mais homens suficientes para vencer a disciplina das legiões. Os 35 mil rebeldes restantes foram derrotados. O corpo de Espartaco nunca foi encontrado. Cerca de 5 mil escravos escaparam, mas correram em direção ao exército de Pompeu, que acabara de chegar da Espanha. Todos foram mortos ou capturados. Pompey was one of these men who could sniff out a bit of glory from a long distance. And although he really didn't take part in the decisive battle, he did capture about 5,000 of the runaway slaves and put them to death. And he got to Rome and took credit for the whole victory. Crasso ficou furioso.
What Pompey did was to attempt to steal the glory from Crassus by making out that but for him, the Spartacus rebellion would have continued. Por este feito e as vitórias na Espanha, Pompeu recebeu uma recepção triunfal. But Crassus was only given an ovation, a lesser honor, for his victory had merely been over slaves. But he made sure Rome would remember him. Mas Crasso faria Roma lembrar seu nome para sempre. Havia capturado 6.000 escravos e gladiadores e agora usaria todos para engrandecer sua vitória. Esta é a Via Ápia, a principal estrada para Roma. Crasso mandou crucificar todos os 6.000 homens, distribuindo as cruzes a cada 35 metros de estrada. Os corpos nunca foram retirados. Por anos a fio, todos os viajantes desta estrada testemunharam a vingança de Roma. But nothing could destroy the memory of Spartacus, the gladiator who led slaves against their masters and became a symbol for resistance that still endures today. Exército de pobres contra os homens mais ricos de Roma. A própria estrutura da sociedade romana estava em jogo. Spartacus had to be stopped at all costs. Hoje, as novas tecnologias permitem que analisemos esta grande batalha como nunca antes. O vasto número de soldados, as informações das tropas, como combateram e como a batalha foi vencida. Veja o que os generais gostariam de ver agora, em Batalhas Decisivas. Batalhas Decisivas. Esta colina fica ao sul de Salerno, sul da Itália. I'm Matthew Settle. In 71 BC, Rome's legions fought a desperate battle against an army 32,000 strong, led by the gladiator Spartacus. It was not an invasion force they faced, but an army of slaves fighting for their own freedom. Cada exército possuía 32.000 homens, mas esta era sua única semelhança. Os romanos eram liderados por seu mais rico cidadão, Marco Crasso. A batalha reuniu um exército. Os escravos mais fortes sofriam o pior destino. Podiam ser forçados a lutar na arena como gladiadores. Gladiatorial contests where slaves fought to the death were as popular then as football championships are today. Um dos maiores treinadores de combate foi Lentullo Batiates. Seus gladiadores eram treinados aqui, em Capua. They were the pride of the Rome arena, major league killers. One of them was Spartacus. Spartacus is a Roman form of a Thracian name. Thrace is roughly modern Bulgaria, and it's a name that was used by some kings up there, so it's not impossible that Spartacus himself was a man of royal background. Espartaco fora legionário, mas desertou. Capturado junto com sua esposa, foi vendido como escravo. O historiador romano Plutarco diz que a esposa de Espartaco tinha fama de profetisa. When she saw a snake coiled around his neck while he slept, she predicted that he would have great power, but also great misfortune. Espartaco foi enviado à cidade. Em 73 a.C., 1 em cada 3 homens que moravam na Itália era escravo. That's 2 million slaves serving the needs of 4 million Romans. A slave under Roman law was considered property. Their life and death depended on their master. They could not testify in court unless they had been tortured. When a master is killed by a slave in the household, all the slaves in the household, innocent or guilty, are to be executed.